Podcast Conversas sem Batina. Ora então, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora em que nos estiver a ouvir. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conversas sem Batina, onde eu, Ricardo Silveira, estou aqui à conversa com o nosso querido Padre Adelino. Bem-vindo de volta, Padre Adelino. Muito obrigado. A ausência foi assim devido a uns problemas próprios da época do ano, e, portanto, Exatamente. gripes e constipações e coisas assim desse género. Coisas assim. Só aqui para fazer um pequeno enquadramento, há outro podcast que está entretanto gravado, mas que vai para o ar mais para a frente, ok? Porque agora temos mesmo que falar sobre a época que nós estamos a viver e vamos aqui fazer uns podcasts especiais, portanto, não tão espaçados no tempo. E hoje vamos falar sobre o presépio. Este ano comemoramos os 800 anos do presépio. Também, portanto, essas comemorações foram expandidas também aqui para a nossa paróquia. Temos aqui uma exposição de presépios da coleção do Padre Adelino, também vamos falar sobre isso. E também a própria festa de Natal da Catequese é baseada precisamente nos 800 anos do presépio. Padre Adelino, o que é isto então do presépio? Porquê é que surge o presépio nas casas das pessoas? Portanto, aquilo que nós conhecemos como presépio é a representação, pelo menos que nós achamos que terá sido mais ou menos assim, do nascimento de Jesus. E, portanto, surge, e hoje em dia, em muitas casas, sobretudo, quem se diz católico, cristão, tem essa representação do presépio. Porquê? Porque é precisamente a representação do nascimento de Jesus, que é o que nós estamos a celebrar nesta época do Natal. Ora, como é que surgiu o presépio? E referias há bocado que este ano celebramos os 800 anos em que foi feito o primeiro presépio, que foi construído, digamos assim, por São Francisco de Assis. Isso faz 800 anos, em 1223, não é? E com a ideia dele, na altura, o que queria era como que reformar um bocadinho aquilo que era a igreja e a forma das pessoas viverem. Porque as pessoas estavam muito acomodadas, não celebravam com o sentido que de facto o Natal tinha, que era acolher esse Deus que se fez pobre e que se fez pobre e que se fez homem no meio de nós. Então a ideia de São Francisco de Assis foi mesmo essa. Começaram a construir, ele construiu um presépio ao vivo, com as pessoas que ele foi chamando, com os animais, com pastores, e construiu este primeiro presépio para nos lembrar de facto como é que foi o nascimento de Jesus e porque é que ele nasceu e veio ao mundo e veio ao meio de nós. Sim, porque lá está, e também é importante falarmos sobre isto, porque se calhar muitas pessoas pensam que o presépio começou logo a ser construído logo após o nascimento de Jesus, ou após a implementação do cristianismo, quando foi também implementado até como religião oficial ainda do Império Romano, pelo Imperador Constantino. Mas realmente isso não foi assim. E o próprio São Francisco de Assis teve aqui algumas forças. Não é? Sim, teve algumas dificuldades porque aquilo que ele queria fazer, e não foi só por causa do presépio em si, foi pela sua forma de estar, pela sua forma, e o que ele depois procurou transmitir àqueles que o seguiram, no fundo, na congregação, que ele fundou, sobretudo na forma de estar e de viver aquilo que era o Evangelho. Não era muito visto pelas autoridades eclesiais da época, porque, no fundo, o que ele procurava era viver o Evangelho à letra, ou seja, fazer-se pobre com os pobres. E ele que até vinha de uma família mais ou menos rica e abastada, da burguesia, entre burguesia e nobreza, e, portanto, tinha posses. E, portanto, foi alguém que, de facto, procurou levar o Evangelho à letra, e aquilo que eram as autoridades eclesiais do tempo,
que no fundo que eram eclesiais, mas também eram autoridades quase políticas, não viam bem com bons olhos, pelo menos no princípio, e estamos a falar apenas de uma forma geral, com certeza que haveria alguém que... Sim, exatamente. não viam com bons olhos o facto de São Francisco estar a dar aquele exemplo que depois foi seguido por muita gente. Sim, até porque, portanto, havia essa questão e também havia a questão de, na altura, a Igreja não permitir, não é? Portanto, a realização destas passagens, não é? Portanto, estas representações de passagens, portanto, nomeadamente do nascimento de Jesus, portanto, estavam proibidas pela própria Igreja, e teve de ter uma autorização específica para isso. Sim. E daí foi uma grande dificuldade na altura, e depois dele fazer ali algumas, portanto, de apresentar alguns argumentos. São Francisco tinha uma boa capacidade de persuasão, digamos assim, sobretudo pelo testemunho que ele dava, porque ele era coerente. Exato. Ou seja, não era mais um que aparecia e dizia umas coisas para os outros e fazia diferente. Pronto, era coerente, eu acho. Acho que no fundo, melhor ou pior, nós mais ou menos conhecemos a vida dele, portanto. Também é baseado um bocado nesse exemplo, precisamente o nosso Papa Francisco também tenta levar a sua missão enquanto vigário de Cristo, não é? E isso é notório. Entretanto, com algumas coisas que vão sendo feitas nestes 800 anos do presépio, a nossa paróquia tem aqui uma grande exposição a decorrer. Então, conte lá como é que foi como é que isso apareceu, essa coleção, isso tudo, quer dizer, porque isto não foi um dia o Padre Adelino acordou e pensou assim, vou fazer uma exposição. Mas isto vem já de muito de trás. Pois, Ricardo, estás a falar da minha loucura por projetos. No fundo, a representação que nós temos dos presépios, e temos de várias coisas, de vários materiais, de várias formas, de vários feitios, e muitos são peças de arte, e basta olhar, sei lá, para o Machado de Castro, que eu fui um mestre na arte de fazer presépios. Convido-os a irem visitar o Museu Machado de Castro em Coimbra, mas pronto, não é disso que estamos aqui a falar. Mas também é. Porque... E pronto, e há uns anos, eu não posso precisar ao certo, o momento ao certo, pronto, desde que me lembro que tinha, em casa tínhamos 1 ou 2 presépios, e montávamos sempre em casa. Depois fui tendo eu, 3 ou 4, assim, alguns, depois foi ganhando gosto por ir tendo vários, e depois eu vou comprando, as pessoas vão percebendo que é uma coisa que eu gosto e que vão oferecendo, e a partir daí começou a surgir uma coisa que podemos chamar de coleção. Sim, acho que sim, porque são bastante. A coisa não está ainda muito bem organizada, mas é isso. E a ideia de fazer a exposição cá na paróquia, com alguns desses presépios, porque pronto, neste momento era impossível fazê-los todos, teve a ver com isso. Em primeiro lugar, porque de facto estamos a celebrar os 800 anos do presépio e pronto, e em conversa com o pessoal aqui da paróquia, achou-se que era engraçado aproveitar também para expor alguns dos presépios que eu tenho, pronto, que aquilo não é só... Ou antes, está bem, essas coisas mesmo sendo nossas são para partilhar, e pronto, pelo menos para as pessoas admirarem, e pronto, a primeira ideia foi essa, para nos lembrar, de facto, para comemorar os 800 anos do primeiro presépio. E depois, de facto, que não fosse só uma coisa que seja tipo museu, que as peças estão lá, estáticas, só servem para nós admirarmos, gostamos mais ou menos. A ideia não era tanto isso, era também para isso, claro que sim, mas para nos fazer lembrar qual é o sentido do presépio. Porque às vezes nós também nos esquecemos um bocadinho, e o facto, tu já viste a exposição, aliás, ajudaste também em alguma coisa ali, a ideia foi pôr de vários tipos de materiais, de várias origens do mundo, de várias formas e de vários feitiços, portanto, ter muita variedade para quê? Para nos lembrar que, de facto, este Deus que veio até nós não veio só para alguns, veio para todos. E, portanto, todos são chamados
a acolhê-lo. Pronto, a exposição de presépios no fundo foi com esse sentido também de mostrar aquilo que temos que não é só nosso, é para partilhar com os outros e para nos recordar de facto qual é o sentido do presépio, que não são só peças decorativas. Exatamente. E muitas vezes portanto, um erro que as pessoas normalmente cometem é que fazem um presépio, fazem uma coisa, portanto, abismal, uma coisa enorme. Quantos metros quadrados, sei lá quantas peças. Mas depois aquilo que é mais importante, que é efetivamente o presépio, porque o presépio é portanto, a cabana, portanto, a Sagrada Família, os Reis Magos, os animais, os pastores, o anjo. Depois acaba por não ter aquele destaque que efetivamente deve ter dentro do presépio. E daí ser também importante. Tanto que não pode correr esse risco, sim. Exatamente, tanto que os próprios presépios que estão em exposição são exatamente isto, são presépios, são a Sagrada Família e principalmente a Sagrada Família é o mais importante do presépio. Tem os Reis Magos, alguns com alguns pastores, com o anjo, sim, mas a Sagrada Família é o essencial, sim. Esta exposição vai estar, portanto, iniciou no passado dia 8 de dezembro, não é? Sim, e vai-se prolongar até ao dia 7 de janeiro, pela Epifania do Senhor, e toda a gente está convidada a vir assistir a esta exposição. Vale a pena, acreditem que vale a pena, porque realmente estão ali muitos anos de juntar presépios, de ir a vários sítios e comprar presépios. Eu vou partilhar com vocês, primeira vez que levei o Padre Adelino à Feira de Outubro em Vila Franca de Xira, Feira de Artesanato, ok? O Padre Adelino disse-me, temos que ir lá, de certeza que há lá muitos presépios e tudo isso. Eu confesso que eu já tinha ido várias vezes à Feira de Outubro e nunca tinha reparado, porque eu gosto muito de presépios, mas não faço coleção, quer dizer, tenho 2 ou 3 presépios em casa, pronto, mas não faço coleção. E o Padre Adelino disse, aquilo de certeza, sendo um salão de artesanato, de certeza que tem lá presépios. Pronto, vamos ver o que é que lá há e tudo isso. Meus amigos, ficámos lá, sem exagero, umas 3 horas a visitar todos os artesãos. Portanto, em que o Padre Adelino comprou vários presépios. Este ano voltámos lá, portanto, já só tivemos cerca de 1h30, portanto, já foi menos tempo, mas também, portanto, foram ali comprados alguns presépios e alguns estão precisamente nesta exposição e valem a pena ser vistos. Por isso, não deixem de cá vir, nomeadamente à altura da Eucaristia, até pronto, durante o dia, portanto, podem vir aqui à própria Secretaria, portanto, e visitar também a exposição. Estejam à vontade, a entrada é gratuita, ok? Não têm de pagar nada pela entrada e vale sempre a pena. Também lá está, para conhecerem esta história do presépio. Isto porque é impossível, e o Padre Adelino estava a contar, é impossível nós sabermos qual foi o primeiro presépio que o Padre Adelino da sua coleção. Da minha coleção? Da sua coleção. Ui! Sim, porque nós sabemos que o primeiro presépio efetivamente foi há 800 anos, tanto com São Francisco de Assis. Agora, o seu primeiro presépio nós não sabemos. O primeiro que eu me lembro de ter tido, pode não ter sido literalmente o primeiro, mas o primeiro que eu me lembro de ter tido é chamamos de africano, pronto, que vem de Angola e é feito em pau preto. Que está na exposição. Que está na exposição, exatamente. Está na exposição precisamente por isso. Primeiro pela tal diversidade que eu falei há pouco e que achei que era importante. E depois porque, segundo aquilo que estão a minha memória, que pode-me estar aqui a enganar um bocadinho, mas acho que foi mesmo... não foi literalmente o primeiro que eu tive. Eu que tive esse, pronto, está em casa dos meus pais, e, portanto, está lá bem,
Mas como lembro de ter assim, pronto, quando comecei a juntar, acho que foi mesmo esse, que foi alguém que foi a Angola em missão, de voluntariado, e que me trouxe na altura só pedi, traz uma peça de artesanato. E trouxeram-me um presépio com 14 ou 15 peças. E portanto, se posso dizer, mas lá está, a minha memória pode estar a traiçoar-me, mas posso dizer que acho que é isso, tipo um pontapé de arranque, chamemos assim. Exato. Não, porque, vamos lá ver, nós quando começamos a ganhar gosto por colecionar alguma coisa... Já temos algumas... Não é assim do nada, eu não acordei de olha, vou começar a colecionar presépios. Exatamente. Assim. Normalmente o que é que acontece? Alguém nos oferece, ou então começamos ali ou compramos um ou outro e depois é que... Eu gosto se calhar isto é uma coisa interessante. E o Padre Adelino confidenciava também, quando fomos essa primeira vez à Feira de Outubro, ele confidenciava a dizer, bom, eu não fumo. Normalmente a malta tem sempre assim algum vício, não é? Eu não fumo. Este é o meu vício. Pronto, vou juntando dinheiro todo o ano e depois, quando tenho assim uma feira de artesanato, vou comprando. Portanto, lá está, é engraçado porque realmente, pronto, efetivamente é um vício saudável, pronto, pode-se dizer assim. Exatamente. É um vício saudável porque realmente comprar artesanato, comprar presépios... E depois é valorizar também os artesãos, porque pronto, há pessoal que vive só daquilo e que das peças de artesanato, e acho que é importante nós valorizarmos também o nosso artesanato. E à parte disso, depois também há muita gente que sabe que tem esse gosto, não é? E vai aqui, vai ali, vai a um sítio e vão-me oferecer, vão trazendo alguma coisa. E até vai conseguindo ali presépios de todos os cantos do mundo, quase por assim dizer. Praticamente, eu acho que da Ásia, acho que não tenho muita coisa, mas mesmo assim tenho um ou outro. E acho que é assim de resto da Europa, de vários sítios. De Portugal, então, várias coisas da América do Sul, América do Norte, nem por isso. Lá está, a Ásia, a América do Norte deve ser dos sítios onde... Da África tem alguns também. Até da Terra Santa tem vários. Até porque lá está, a América do Norte e Ásia também é o sítio onde o cristianismo também não está tão implementado. Na Ásia, excetuando as Filipinas. Mas há sítios onde, pronto, às vezes é muito complicado. Exato. Sei lá, o Padre Jorge teve aquele tempo em missão na Roménia. O Padre Jorge é capelão militar, teve um tempo em missão na Roménia. Pois não foi fácil trazer lá e conseguiu. A mesma coisa nessa viagem que tiveste à Grécia, não foi? Sim. Foi difícil encontrar alguma coisa. Porque quando a malta vai a algum lado, digo logo, não te esqueças de me trazer um presépio daí. Mas por acaso, é curioso, mas na Grécia até encontramos vários tipos de presépios, e depois a dificuldade foi precisamente escolhermos um para trazer, porque lá está, os gregos, eles são a religião dominante, portanto a ortodoxa, e aquilo é bastante interessante ver tanto como eles vivem também a religião de uma maneira relativamente, um pouco diferente da nossa, ok? Mas independentemente disso, lá está, havia presépios, e foi difícil escolhermos qual é que queríamos, mas depois fizemos questão de pedir para gravarem lá, portanto, de onde é que era. Mais difícil foi, por incrível que pareça, quando estivemos a fazer a viagem que fizemos este verão, tanto eu mais a minha mulher, aí acabou por ser mais difícil. Passámos por uma série de países, e aí
foi mais difícil conseguirmos encontrar presépios que fossem, portanto, mesmo daquela zona. Porque, lá está, o objetivo é mesmo, não é chegar ali e comprar um presépio que tenha, tudo bem, tenha Sagrada Família. Encontras em qualquer lado. Exatamente. É algo que seja explícito. Eu acho que o engraçado é mesmo algo que uma pessoa olha e percebe logo de onde é que aquilo foi feito. Sim, sim. De que zona é que aquilo é. Por exemplo, eu tenho ali por acaso está ali exposto, que é de Miranda de Douro. De Miranda de Douro, nós lembramos logo, são os caretos lá, aqueles vestimentos. Uma pessoa olha para ali e percebe logo onde é que é. Aquele ainda nem sequer é preciso pôr aquele tal vermelho. Lá está. Por exemplo, só para dar esse exemplo. Sim, esse próprio presépio, que veio da África, em pau preto. Sim, também percebemos logo. Basta olhar e percebe-se logo. Sim, exatamente. E isso portanto, é a mesma coisa. Também está um presépio que foi, que o Padre Lino comprou portanto, na Aldeia da Pena, portanto, lá para cima, para a zona da Serra de São Macário. E também, portanto, é uma aldeia de xisto, ok? Sim. E que o próprio presépio é feito uma parte em xisto, dentro de uma lata de sardinhas. Exatamente. que está bastante interessante. É de um restaurante lá, para quem passar pela Aldeia da Pena, o restaurante onde o morto matou o vivo. Vale bem a pena. O restaurante onde o morto matou o vivo. Um dia poderei contar a história dessa lenda. Não, quando fizermos um episódio de lendas, pode ser. Por aí. Pode ser giro, pode ser. Por aí. Mas lá está. O presépio normalmente é montado nas nossas casas. Portanto, no dia 1 de dezembro, normalmente é o que está instituído, não é? Que é quando se inaugura a época natalícia. Portanto, quando entramos no mês de dezembro, que efetivamente já estamos a caminho de comemorar o nascimento de Jesus, portanto, e que se prolonga depois até à Epifania. E presépios, hoje em dia, há para todos os gostos. A realidade é essa. Presépios hoje em dia, para todos os gostos e feitios, e o que possas imaginar. Depois lá está, tem a ver com o gosto. Eu até quase que arrisco que não só crentes, portanto, crentes e às vezes até se calhar crentes noutras religiões acabam por também portanto, aderir e gostar desta coisa, entre aspas, de ver os presépios, de contemplar os presépios. Aliás, em Rio Maior, por exemplo, há lá uma exposição de presépios feita em sal. Portanto, que aquilo é mesmo feito em sal, não é? Portanto, aquilo são barrotes de sal que eles depois ali portanto, moldam o presépio. E depois também em Santarém, portanto, há uma exposição de um presépio, lá está, uma coisa abismal, portanto, que é feita por um artesão, que teve também na feira de outubro. Portanto, e vai havendo cada vez mais estas exposições de presépios. Sim, isso é um facto. Não sei se é tanto pelo sentido e pelo significado que o próprio presépio em si tem. O que é que aquilo significa. Em certa parte pode ser, e em certa parte é de certeza. Se calhar noutra parte é porque, de facto, se calhar sempre se fez isso, não sei se hoje em dia se faz mais, se calhar sim, se calhar hoje há mais divulgação. Também como próprio peças de artesanato, peças decorativas, não tanto por aquilo que significa, mas porque de facto há peças mesmo bonitas e que ficam bem numa vitrine, numa estante, sei lá, e as pessoas também gostam de ter em casa, muitas vezes não por aquilo que significa, mas porque é uma peça bonita. E não está errado, está certo. Para mim, não é só a parte decorativa, digamos assim. É também por aquilo que também significa. E o presépio, depois,
Normalmente, normalmente nas igrejas, portanto, é assim que o fazem, portanto, e em algumas casas também, algumas pessoas fazem assim, nós fazemos isso em nossa casa, porque há, portanto, entre aspas, um erro comum que as pessoas, quando portanto, constroem o seu presépio, cometem, que é colocar a imagem do Menino Jesus, portanto, no presépio, antes da celebração do Natal. Porque realmente a forma correta é colocar apenas no... O que nós fazemos aqui na paróquia, julgo, de uma forma geral é isso que se faz, porque depois também temos os presépios na igreja. Exatamente. E o presépio na igreja, que é assim uma coisa grande, que é de acordo com o tamanho da igreja, que é para se conseguir ver. Para se conseguir ver, de facto. E deixem só dizer, portanto, daqui da igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, o presépio está absolutamente magnífico. Portanto, hoje, e estamos a gravar isto, portanto, ao dia 9 de dezembro, portanto, já o presépio esteve ali todo montadinho. Lá está, falta lá a figura do Menino Jesus, que o Padre Adelino já vai explicar porquê, mas está também fenomenal. Por isso, venham a alguma celebração para ver, porque vale a pena. Ainda não vi como é que está na Paz, portanto, mas aqui está muito bonito. Pronto, obrigado. Como eu estava a dizer, de facto, nós colocamos a imagem do menino na noite de Natal, na noite de 24 para 25, quando celebramos a missa da noite de Natal, porque é aí que celebramos, de facto, o nascimento de Jesus. E ele representa, de facto, a sua presença no meio de nós. E aquela imagem não é apenas mais uma imagem que vamos colocar no presépio, porque está bem completo, e olha, só agora é que o podemos pôr completo, não é isso? Representa, de facto, essa presença dele no meio de nós. E é a figura central do presépio. Natal. Pois é isso, porque no Natal o que é que nós comemoramos? É o nascimento dele. Exatamente. E, portanto, de facto, o nascimento dele, já temos toda a gente à espera que ele chegue, e, de facto, aí representamos o nascimento dele. Para mim é esse o sentido, acho que é isso que faz sentido. Sim, normalmente nas igrejas é como se faz, portanto, na noite de Natal, não é? Coloca-se então o menino. Portanto, há até algumas igrejas, portanto, isto acontecia mais antes da pandemia, agora depois meteu-se a pandemia, houve alguns hábitos que entretanto foram mudados, nomeadamente o hábito de beijar o menino. Portanto, normalmente fazia-se o beijar do menino e depois levava-se a imagem. Portanto, isto acontece também em algumas paróquias. Portanto, leva-se a imagem para o presépio, para então o presépio ficar completo. Bom, meus amigos, estamos então a aproximar-nos do fim. Este era mais um tema que dava aqui para falarmos durante vários podcasts, porque então falar com um apaixonado por presépios portanto, era muito fácil este podcast dar para 3, 4 edições. Podíamos estar aqui a falar de cada um dos Exatamente. Que eu tenho. E tínhamos sempre tema para falar, mas vamos ficar por aqui. Hoje falámos sobre os 800 anos do presépio. Na próxima edição do podcast vamos falar sobre o Natal. O que é isso do Natal? Ok. Vamos aqui falar um pouco sobre esse tema, ok? Porque é aquilo que estamos a celebrar nesta altura. Mais uma vez, obrigado ao Padre Adelino. Obrigado por estar sempre disponível para gravarmos estes nossos podcasts. Obrigado às pessoas que ouvem e que nos vão fazendo chegar também os comentários. Continuem a fazê-lo. Nós, portanto, daremos sempre boa conta de todos os comentários e, sobretudo, mandem sugestões também de temas que gostassem de ver aqui falar. Nós, entretanto, no ano 2024 estamos a pensar fazer aí algumas inovações, mas depois, a seu tempo, nós também falaremos. Que vieram precisamente algumas das sugestões que Exatamente. E por isso também é importante este vosso feedback. Portanto, muito obrigado a todos, então, e continuem a acompanhar este advento até chegarmos à noite de Natal.
Muito obrigado, até à próxima.